Estamos estudando sobre personagens bíblicos, pessoas que marcaram época no tempo em que viveram, e neste domingo nós vamos estudar sobre dois personagens, na verdade, duas personagens, duas mulheres que marcaram a sua época, épocas distintas, mas marcaram sua época. Uma vida de Raabe e uma vida de Ruth. Vamos estudar sobre essas duas irmãs, duas mulheres que lá atrás, por conta de suas atitudes, de sua crença, por conta de sua perseverança, venceram, tiveram suas vidas transformadas por Deus, nos remetendo a crer na palavra. A palavra nos ensina que existe um Deus vivo, um Deus que capacita, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Pena que muita gente hoje que tem oportunidade de ouvir a palavra, ela deixa de entender a palavra. Eu dizia aqui na sexta-feira, tem alguns jovens e algumas pessoas que estão na igreja, mas o desejo deles era estar lá fora. E eu dizia aqui na sexta-feira na oração, eu peço perdão a Deus para falar essas palavras desde já, como eu disse na sexta, mas às vezes eu acho que algumas pessoas que estão na igreja deveriam mesmo ir lá para fora, deveriam mesmo curtir o mundo, como o filho pródigo curtiu e se estrepou. Tem gente que está na igreja, mas ele tem o desejo de estar lá fora, se prostituindo, bebendo, cheirando, fumando, praticando as coisas que as pessoas praticam. De repente era até bom que as pessoas fossem viver isso, para ver que lá fora tudo isso vai levar a pessoa a sofrer. E quando ela voltar aos pés do Senhor, voltará com marcas, voltará com problemas emocionais, voltará com problemas de saúde, voltará cheio de coisas dentro do seu coração, de mágoas que serão provocadas por aquela vida. Eu dizia isso na sexta, eu disse isso na quinta, quando nós estivemos no centro de recuperação Átrio, dizendo para os irmãos que estão lá se recuperando: vocês já viveram esse tempo lá fora, agora vocês precisam se esforçar, vocês precisam crer em Deus, porque Deus já proporcionou toda essa situação aqui do centro de recuperação Átrio, para que vocês pudessem ter um tempo novo. Então, tem gente que está na igreja, que ouve a palavra, que lê a palavra, mas na verdade para ele não faz efeito nenhum, ele queria estar lá fora. E tem gente que já viveu lá fora, voltou para a igreja e agora está pedindo a misericórdia de Deus, para que Deus possa ajudá-lo. E eu tenho certeza que a história dessas duas mulheres, se você está nessa situação, a história dessas duas mulheres, por certo, vai levar você a confiar mais em Deus, como elas aprenderam a confiar. Uma vida de Raabe e Ruth. Nesta série de mensagens que a gente está estudando aqui aos domingos, pessoas que marcaram sua época, hoje nós vamos estudar sobre estas duas mulheres. Primeiro, vamos falar sobre Raabe. Vamos ver como é que foi a vida desta mulher descrito na palavra. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de Josué, no capítulo 2, a partir do versículo 1. A gente viu aqui semana passada o que Josué fez. Um homem que tinha um coração de servo, um homem que viveu e marcou a sua época por causa dessa sua servidão a Moisés. Moisés morreu, Josué assumiu o lugar dele. Assumindo o lugar dele, ele estava ali nas batalhas, conquistando os lugares que Deus havia dito que daria para eles como promessa, como herança. Josué capítulo 2, versículo 1, começa a relatar a história dessa mulher chamada Raabe. Se você está vendo alguém sem Bíblia ao teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Josué capítulo 2, versículo 1 diz: E então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Versículo 2: Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Versículo 3: Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe:
Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Versículo 4: Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. 5: Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, os alcancem. Talvez. Versículo 6: Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que haviam arrumado lá. Versículo 7: Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Versículo 8: Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Versículo 10: Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Versículo 11: Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 12: Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro, 13, de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livre-nos da morte. 14: A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Versículo 15: Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que estava ou em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. 17: Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. 19: Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Versículo 20: E, se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. 21: Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. 22: Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. 24: E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Nessa história, essa mulher chamada Raabe era uma prostituta. Mas, apesar de ser prostituta, ela era inteligente. Veja, Deus tinha feito uma promessa para Moisés. Deus tinha feito, na verdade, uma promessa para Abraão. Passou para Isaac, Jacó, seus 12 filhos, que viveram lá no Egito, que morreram, sua descendência. Moisés foi levantado, tirou de lá, no meio do deserto, depois de tantos anos, 40 anos, aqueles acima de 20 anos morreram.
os abaixo de 20 anos que continuaram com Josué, iam cumprir a promessa. Nesse cumprimento da promessa, uma das cidades que Deus havia prometido dar para o seu povo era Jericó. Só que Jericó era uma cidade totalmente cercada de muros. Você tem uma ideia, os muros que cercavam Jericó, eles tinham, alguns historiadores, eles divergem de opinião de tamanho ou de altura. Uns dizem que tinha 8 metros de altura aproximadamente, outros dizem 12. Mas vamos dizer que seja 8 metros de altura. Por exemplo, aqui tem quase 6 metros de altura. Imagina mais uns 2 metros, aproximadamente 2,5 metros acima dessa parede que nós temos. A largura desses muros variava também de 4,5 a 6 metros. Tanto que algumas pessoas, na altura do muro, tinham as suas casas. E essas casas tinham algumas janelas que davam para o lado de fora. Então imagina uma cidade totalmente cercada por muros altos, largos, totalmente armada até os dentes. Alguns historiadores dizem que em cima deste muro, os soldados circulavam nos turnos que tinham, manhã, tarde, noite, madrugada, para cuidar da cidade, em cima inclusive de algumas aquelas carroças, aquelas bigas que eles tinham de segurança, que os soldados andavam com os cavalos puxando. Para você ter uma ideia da largura desses muros. Ou seja, era difícil entrar numa cidade dessa. Quando o rei de Jericó soube que o povo de Deus estava chegando perto, e eles já ouviram falar, já tinham ouvido falar, por exemplo, como aqui em São Paulo, como outras cidades, você vai, por exemplo, visitar parentes, você vai para negociar. As portas da cidade, os portões de Jericó, eles eram abertos diariamente, abertos durante o dia, fechados durante a noite. Então as pessoas durante o dia iam, os mercadantes, negociar, as pessoas que iam visitar os seus parentes. E nessa conversa que eles tinham na cidade, eles começaram a ouvir o seguinte: existe um Deus que é muito poderoso. Esse Deus é tão poderoso que ele abriu o mar, ele tirou o povo dele, o escravo do Egito, abriu o mar. Esse povo passou no meio desse mar em terra seca. Depois o exército do Egito foi tentar prendê-los novamente, todos morreram. E esse povo, através desse Deus, eles conquistaram já 2 cidades, que está descrito aqui, né? Eles sabiam que tinha acontecido com 2 cidades, Seom e Og, 2 reis amorreus que governavam essas cidades. O povo já passou por lá, o povo de Deus, Deus deu a vitória para eles, já conquistaram aquelas cidades, e eles ainda tinham uma terra muito grande para conquistar, uma delas Jericó. Nesse burburinho, nessa conversação, quando o rei soube disso, ele também ficou sabendo, alguém disse que 2 espias desse povo israelita tinha ido lá espiar a terra. Então ele mandou fechar os portões. Durante algum tempo, uma semana e meia, ninguém entrava nem saía, até eles descobrirem quem eram esses homens, esses espias. Na cabeça deles, eles imaginaram o seguinte: o cara vem para a cidade, se ele não tem parente, se ele não tem o que negociar, no mínimo ele veio para se prostituir. Então eles lembraram de uma prostituta, vamos na casa dela, no mínimo eles já estiveram lá. E ela disse: olha, realmente eles estiveram aqui, mas eles foram embora. E quando ela tem esse papo com esses 2 espias, ela diz o seguinte: olha, a gente ficou sabendo que o Deus de vocês é um Deus nos céus e na terra. Ele faz tudo o que Ele quer. É um Deus poderoso, é tão poderoso que mesmo com toda essa segurança, o povo aqui dentro está apavorado. Então eu quero fazer um trato com vocês. Se eu guardar vocês, esconder vocês, e vocês escaparem, quando vocês vierem tomar, na verdade, quando vocês tomarem este lugar, lembre-se de mim e da minha família. Aí eles acharam um bom acordo, falaram: vamos fazer o seguinte, se no dia que nós viermos tomar a cidade, teu pai, tua mãe, irmãos, irmãs, todos estiverem aqui reunidos nesta casa, na sua casa,
vocês serão libertos, vocês serão salvos. Beleza, acordo fechado. Josué agora, por favor, capítulo 6. A partir do versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e seus homens de guerra. Versículo 3: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Versículo 4: 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. 6. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombeta à frente da arca. Versículo 7: e ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Versículo 8: quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Versículo 9: os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Versículo 10: mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, nem levante a sua voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Versículo 11: assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Versículo 12: Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. 13: os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Versículo 14: no 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. 15: no 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã, marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16: na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Versículo 18: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. 19: toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Versículo 20: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Pausa aí, imagina, meus irmãos, que cena. Paredes maiores do que essa, largas, de repente, com toque de trombetas, com grito de pessoas, elas se desfazem. É um negócio fantástico. É que a gente está acostumado com o Mar Vermelho, o que Deus fez no Mar Vermelho. A gente está acostumado com o maná que Deus mandou do céu. Mas aqui houve um grande milagre. Muralhas grandiosas, fortemente armadas, ruíram ao som de trombetas e ao grito de pessoas que acreditavam em Deus. Então eu também aprendo com este texto que, por pior que seja a situação que a gente esteja envolvido, se nós confiarmos em Deus, Deus nos dará a vitória. Amém?
Voltando para o texto. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. 21. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. 23. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. 24. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. 25. E último, Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família, todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje, até a data que foi escrita este texto. Só até aí. Por que Josué cumpriu uma promessa? Primeiro, porque essa mulher, ela aproveitou uma grande oportunidade de mudar de vida, de sair da prostituição, de encontrar uma família ou pessoas que servissem um Deus vivo. Quando ela ouviu todo de que existe um Deus que é capaz de fazer o que ele fez, ela disse: pô, eu quero estar com esse Deus. Interessante que a palavra dela para os 2 espias levaram eles a acreditarem ainda mais. Porque quando eles chegaram, eles foram espiar. Quando eles voltaram para relatar para Josué, eles disseram o seguinte: olha, pelo que nós ouvimos, realmente essa cidade está garantida, Deus já nos deu. Porque o povo de lá está todo apavorado, amedrontado. Ou seja, eles tinham ido lá, mas talvez não tinham acreditado tanto que Deus faria o que falou que faria. Mas aquela mulher, ela acreditou tanto que Deus faria aquilo, que ela falou: vamos fazer um acordo, vocês vão preservar a minha vida, eu quero sair daqui, quero viver minha vida, quero mudar de vida, quero servir esse Deus que vocês estão servindo, porque esse Deus que vocês servem é um Deus poderoso. Ou seja, essa mulher, ela teve a história da sua vida mudada, transformada, porque ela simplesmente creu num Deus vivo, num Deus poderoso. Vamos para o segundo personagem agora. Afinal, a gente vai entender o que elas duas têm a nos ensinar de lição para as nossas vidas. Vamos agora para o livro de Ruth, capítulo 1. Você está em Josué, passou Juízes, próximo livro. Mamão com açúcar. Ruth capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe. Versículo 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Versículo 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos. Versículo 5. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Versículo 7. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães.
que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Versículo 9: o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. 11: disse porém Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? 12: voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês. Por quê? Ela disse: pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Versículo 14: elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Versículo 15: então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Versículo 16: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. 17: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Versículo 18: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Versículo 20: mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Pausa interessante, que esse nome Mara traduzido, esse nome Mara em hebraico traduzido para o português quer dizer amarga. Então, se você conhece alguma mulher amarga, em vez de você falar que ela é amarga, chama ela de Mara. 21, vamos lá. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? Olha as palavras de uma mulher que diz que confiava em Deus. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Versículo 22: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Só até aí. Uma pessoa que se dizia cristã ou serva de Deus, eles partem para um outro lugar porque ali a situação não estava boa, tentam a vida no outro lugar. Chegando lá, passado algum tempinho, o marido dela morre, os filhos se casam, passam-se 10 anos, os filhos morrem, eles não tiveram filhos, a mulher não tinha mais, vamos dizer assim, condições de ter descendentes. E aí ela diz: eu vou voltar para a terra natal, porque lá eu soube, depois de 10 anos, Deus teve misericórdia, e lá está em um lugar bom agora. O pessoal está plantando, está colhendo, eu vou voltar para a minha terra. Então ela disse para as suas noras: vocês voltem para a casa das suas mães. Uma delas voltou, uma outra disse: não, eu não vou voltar, eu prefiro te acompanhar. Ela disse: não, minha filha, vá viver tua vida, eu não tenho condição de estar com você, eu gosto de você, mas é melhor você viver a sua vida. Ela disse: não. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto aqui foi quando Ruth disse para ela assim: o teu Deus será o meu Deus. E por que ela disse isso? Provavelmente no tempo que ela viveu 10 anos casada, o seu marido, que era servo de Deus, deve ter contado para ela as maravilhas, os milagres que Deus havia feito pelo seu povo durante aquela trajetória.
Então ela deve ter acreditado, levado a sério aquela crença naquele Deus. Apesar dela ter sido moabita, ou dela ser moabita, e o pessoal da terra de Moabe, eles adoravam outros deuses. Mesmo vindo de lá, casando-se com um homem cristão ou servo de Deus, essa mulher, ela decide o seguinte: eu vou servir o teu Deus vai ser o meu Deus. Aí uma pessoa que é crente, olha para ela e fala assim: você vai servir o meu Deus? O meu Deus, olha o que ele fez comigo. No final, aquela disse assim: ele trouxe desgraça para a minha vida. Eu perdi meu marido, eu perdi meus 2 filhos, eu fui para lá de mão cheia, estou voltando de mão vazia. Você acha ainda que esse Deus existe? Entre linhas, foi isso que ela quis dizer para aquela mulher. Ainda assim, Ruth disse assim: o Senhor está com a gente, o Senhor vai cuidar da gente, pode ter certeza, vamos estar juntos aí, vamos voltar, vamos nos alegrar. Mas o texto foi claro em dizer que aquela mulher era uma mulher amarga, uma mulher que dizia conhecer um Deus vivo. Vamos lá agora, Ruth capítulo 2. Versículo 1, Noemi tinha um parente por parte de marido. Era um homem rico e influente, pertencente ao clã de Elimeleque e chamado Boaz. Versículo 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Tipo, eu vou trabalhar, vou dar um jeito de sustentar a gente. Noemi respondeu: vá, minha filha. Versículo 3, então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Versículo 4, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Versículo 5, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? 6, o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. E ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Versículo 8, disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Versículo 10, ela inclinou-se, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Versículo 11, Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Tipo, como você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com o povo que você não conhecia bem. 12, ele diz que o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Versículo 13, e disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Pausa. Naquela época, isso era um tipo de um mandamento de Deus. As famílias das 12 tribos, eles tinham os familiares, os chamados clãs. E esses familiares, eles tinham um acordo, dado um direcionamento de Deus, de que quando morresse alguém da família, quando uma família próxima ou algum familiar próximo estivesse passando necessidade, eles poderiam se unir para ajudar, tipo resgatar aquela família e cuidar dela. Havia um acordo assim. Noemi sabia disso, Ruth não sabia. E ela disse para sua sogra: olha, apesar da gente estar aqui, eu vou trabalhar, a gente precisa comer.
E saiu e falou: vou tentar encontrar um lugar aí de plantação e vou começar a colher. Diz o texto que casualmente eu vejo a Deus movendo. Ela foi trabalhar, entrou na plantação de Boaz, não sabia nem quem era Boaz, e começa a pegar as espigas. Os ceifeiros colhiam e ela foi atrás recolhendo o que caía. Quando Boaz viu aquela moça, alguma coisa deve ter batido dentro do seu coração. Ele olhou com outros olhos para ela. Isso é claro, está bem claro no texto. De todas as servas que ele tinha, ele olhou, tinha uma diferente. Quando ele perguntou quem é ela, eles disseram: essa aí é aquela que veio com Noemi, é aquela que era esposa do Elimeleque, que faz parte do seu clã. Falou: muito bem. Se você continuar lendo aí Ruth capítulo 2, quando ela voltou para casa, ela conta isso para sua sogra, que ela foi no lugar, que de repente lá apareceu um homem, esse homem foi bondoso com ela, ele se apresentou dizendo Boaz, fazendo parte da família dela. Aí, apesar de amarga do jeito que era, Noemi teve um repente de Deus no coração. Capítulo 3 de Ruth, versículo 1. Certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. 2. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Versículo 3. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Então pausa, tá uma dica para as mulheres aí. Você quer arrumar um partido bom? Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa. Beleza? Beleza. E tem mais. Versículo 4. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Vá lá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. 5. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Tipo assim, eu estou na tua mão, você está falando, eu vou lá. Versículo 6. Então ela desceu para a eira e fez tudo que a sua sogra lhe tinha recomendado. 7. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. 8. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Tá? Deitada aos seus pés, não do lado dele, tá, gente? Versículo 9. Quem é você? Perguntou ele. Sou tua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Versículo 10. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, que você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Versículo 11. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Pausa. Então não adianta só tomar banho, ser cheirosa, passar perfume. Tem que ser mulher virtuosa também. Que tipo de mulher virtuosa era essa? Trabalhadora, que se preocupava com a sua sogra amarga. Que, gente, ficar do lado de gente amargo é cruel, né? Sabe aquela pessoa que você chega lá, tá tudo bem? Tá tudo mal. Bom dia, só se for para você, para mim tá difícil. Escuta, vamos na igreja adorar a Deus? Deus me livre, esse Deus aí, ele só trouxe desgraça para a minha vida. Imagina você ficar do lado de gente assim. Você conhece gente assim? Eu conheço. Por isso cada vez mais, enfim, vamos lá. Versículo 12. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. 13. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: tragam-me
ou traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ela voltou para a cidade. Versículo 16. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como é que foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. 18. Então Noemi disse: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Pausa aí. O que ele fez? Como tinha aquele clã, haviam outros familiares. Destes outros, só tinha um que tinha o mesmo direito dele de resgatar aquela pessoa, de cuidar daquela pessoa. Aí ele chega nesse parente próximo, na cidade, e diz o seguinte: escuta, você lembra de Noemi? Noemi, sim. A mulher de Elimeleque, sim. Aquela jararaca que vive reclamando, falando que Deus amaldiçoou ela. Deus me livre, sim, eu lembro. Pois é, ela está precisando ser resgatada. Inclusive ela está com uma nora delas lá. Eu imagino o Boaz falando assim, né? Que Boaz não falou assim: eu fiquei gamado na nora dela, porque a nora dela é lindona. Não, ele falou assim, né? Lembra de Noemi? Noemi com a mulher de Elimeleque. Ah, aquela jararaca que vivia reclamando, falando que Deus amaldiçoou. Amarga, lembra? Precisa ser resgatada ela, e inclusive ela tem uma nora com ela. O cara deve ter falado assim: Deus me livre. Aí ele falou: mas nós precisamos resgatar. Você quer? Não. Então eu vou resgatar, tudo bem? Seja feita a tua vontade. Negociação é negociação. Naquela época, há uns 100 anos atrás, por exemplo, no século 20, 19 para 20, os homens de palavra, quando eles firmavam um acordo, eles tiravam um fio do bigode e davam assim: ó, está aqui a minha palavra. Hoje isso não vale mais nada, nem assinatura em contrato vale, né? Quanto mais fio de bigode. Nessa época de Noemi, de Ruth, eles tinham um hábito. Ele falou assim: ó, concordo, toque minha sandália, um pé dela, dá um pé seu. Se houvesse esse acordo, estava fechado, ninguém podia reclamar. Agora vá para Ruth, capítulo 4, versículo 13. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Versículo 14. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. 15. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Quando Noemi ouviu isso, 16, ela pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. 17, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Só 10. Lições que a gente tira para as nossas vidas com essas duas mulheres. Eu vejo na vida de Ruth uma mulher que acreditou num Deus que ela mal conhecia, ou porque ela conhecia menos tempo que a sua sogra. E quando eu estudei esses textos, o que me veio no coração, a primeira lição que eu aprendi com elas, é que elas duas, em épocas distintas, Noemi e Ruth, elas eram mais crentes do que os crentes da época. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que chega na igreja com muita fé, com muito desejo de servir a Deus. Ele chega aqui arrebentado, ele busca o Senhor, ele pede misericórdia, ele ama o Senhor, ele serve, ele vai atrás, ele participa dos cultos, ele busca o Senhor de todo o seu coração, alma e entendimento, e Deus começa a mudar a sua vida.
E tem gente que está na igreja há 20, 30 anos, que continua na mesma situação, reclamando das mesmas coisas, falando dos mesmos problemas. Noemi é um exemplo disso, é um exemplo de crente que está diante de um Deus vivo e poderoso, e ainda assim está ali falando, Deus trouxe desgraça para mim. Não, Deus permitiu acontecer alguma coisa na tua vida. Mas se ela tivesse entendido a história, porque a história, como nós estudamos de Jó, a história de Jó aconteceu antes de Abraão, segundo historiadores bíblicos. Então ela tinha a história de Jó para ouvir, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história do povo que foi liberto, a história das conquistas que eles tiveram. Ela tinha toda essa história para crer que existe um Deus vivo, poderoso, que cuida, que resgata, que transforma a vida daqueles que nele creem. Mas ela não acreditava. Ela simplesmente volta para a sua cidade natal e diz o seguinte: gente, Deus, esse Deus que vocês estão falando que é poderoso, maravilhoso, ele só trouxe desgraça para a minha vida. Essa mulher chamada Ruth, ela era mais crente do que a própria crente que ela tinha dentro de casa, e ajudava e tinha misericórdia. Se você olhar para a vida de Raabe, a Raabe, ela foi mais crente do que os dois espias. Porque os dois espias, eles estavam lá, mas eles estavam apreensivos, com medo. Quando eles ouvem a palavra de Raabe, dizendo que Deus que eles estavam servindo, eles ouviram falar que era um Deus que é Deus nos céus, que é Deus na terra, que faz o que Ele quiser, e estava dando a vitória em todos os lugares que eles estavam, ela disse: eu quero esse Deus. Ou seja, ela foi mais crente do que aqueles dois caras. E eu vejo que muita gente hoje dentro da igreja está tão acostumado com essa vidinha medíocre, mediana de relacionamento com Deus, que o tempo está passando, e em vez de estar glorificando o nome de Deus, em vez de estar vencendo os problemas da vida, em vez de esperar pelo Senhor, em vez de buscar ao Senhor, em vez de glorificar ao Senhor, levantar de manhã, agradecer a Deus pelo dia, trabalhar honestamente, uma hora ou outra você vai ser notado, como lá atrás um dia eu fui, como muitas pessoas foram. Um dia Deus vai levar pessoas a te notar, vai preparar, vai mover no sobrenatural, como Ele fez com Ruth, como Ele fez com Raabe. Agora, se você continuar vindo à igreja e dizendo: pô, a minha vida é uma desgraça, Deus não está comigo, Deus não me ama, até quando? Noemi estava dizendo para si: eu estou velha, Deus só trouxe desgraça, agora eu vou voltar para a minha terra para acabar os dias lá. E de repente, quando ela pega aquela criança no colo, o seu neto, e foi resgatada, deram para ela um lugar para morar. Imagino que ela balançando aquela criança, ela deve se lembrar das besteiras que ela falou diante de Deus. Mas como Deus é muito misericordioso, através de Ruth, Deus abençoou a vida de Noemi, os seus últimos dias naquele lugar. Ou seja, a primeira lição que eu aprendo é que tem gente que é mais crente que muitos crentes. Por isso que Deus tem abençoado muita gente. Por isso que às vezes na igreja tem gente que é invejosa, ciumenta, mentirosa, fica cobiçando o que os outros têm, porque ele não tem experiência própria com Deus, ele vive na experiência dos outros. E nós, como cristãos, precisamos aprender a ter experiências com Deus. Deus quer permitir a gente ter experiências com Ele. Deus quer nos levar a crer mais nele. Então, no momento da dificuldade, as circunstâncias, os problemas, creia: Deus está contigo, Deus está comigo, Deus cuida da gente. A gente não pode abaixar a guarda e desistir. Conforme o salmista 140, o salmista escreveu no Salmo 145, versículo 17, ele diz que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Versículo 18, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Versículo 19, ele realiza desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Versículo 20, o Senhor cuida de todos os que o amam. Interessante que na vida dessas duas mulheres, também uma coisa me chamou muita atenção. Eu pulei aí a projeção, Hendrix. Eu pulei aí, desculpa. Mas é interessante que Ruth e Raabe, elas fizeram parte
da genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1 relata a genealogia de Jesus, a ascendência dele, de quando nasceu o primeiro e chegou até Jesus. E nessa genealogia diz que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E se você continuar lendo, vai chegar até José e vem Jesus. Ou seja, duas mulheres, uma prostituta e uma de outra, eu vou usar essa expressão aqui, eu não gosto, mas eu vou usar, de outra religião, mas que um dia largou a religião que tinha para servir um Deus vivo. Por isso que eu insisto aqui que a gente não tem religião, nós temos um estilo de vida, a gente ama um Deus vivo e poderoso e serve a Ele, é diferente de ter religião. Essas duas mulheres, elas confiaram tanto em Deus, elas foram tão crentes e mais crentes do que as pessoas com que elas se relacionavam, que Deus mudou a história da vida delas e elas fizeram parte da genealogia de Jesus. Você imagina. Um outro relato de Raabe está no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 31, que diz: pela fé, e pela fé em Deus, já que o relato é aqueles que têm fé. Fé, segundo Hebreus 1, é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê. Ou seja, ela não estava vendo o que estava acontecendo, ela presumia e tinha fé. A cidade aqui vai ser destruída, então eu quero esse Deus para a minha vida, por favor, vamos fazer um acordo aqui. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ou seja, meus irmãos, primeira lição, como eu disse, aquelas mulheres eram mais crentes do que os próprios crentes. Segundo, elas descobriram, entenda essa expressão também, no Deus dos outros. Elas descobriram um Deus vivo e poderoso, que puderam crer de todo o coração. E essa é a questão que eu tenho tentado aqui nesses últimos anos levar os irmãos que têm vindo nessa comunidade a crer. Pena que, como vocês podem ver, muita gente ultimamente tem faltado nos nossos cultos. Seja por enfermidade, seja por viagem, seja por festas, seja por descanso, seja pelo que for. A gente não consegue ter um complemento de igreja cheia todos os domingos, de pessoas desejosas de servir um Deus vivo. Pastor, mas eu sou obrigado a vir na igreja todo domingo? Não. Mas eu prefiro estar na igreja todo domingo adorando a Deus. Por quê? Porque eu conheço um Deus vivo e poderoso. Eu tenho prazer de estar na presença dEle junto com os meus irmãos adorando a Ele. Essas mulheres, elas descobriram no Deus dos outros, um Deus que era melhor do que os deuses que elas serviam. Então elas passaram a amar e crer nesse Deus de todo o coração. Por isso Deus deu a vitória. É uma pena que a gente vê hoje muito crente que vai à igreja, que frequenta a igreja, mas não tem a fé, a crença que essas mulheres e que muitos outros hoje têm nesse Deus. Por isso que a gente vê crente fraco, por isso que a gente vê crente amargo, crente triste, crente debilitado, crente passando por dificuldades. Por quê? Porque Deus não ajuda? Não, Deus é o mesmo. A Bíblia diz que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como nós estudamos aqui, o Deus de Jó, o Deus de Josué, o Deus de Noé, o Deus de José, é o nosso Deus, poxa. Quer dizer, o que está acontecendo? Será que Deus se esqueceu da gente? Não, Deus continua o mesmo. O que precisa acontecer é que nós precisamos mudar a nossa postura diante do Senhor, como essas mulheres que creram no impossível, creram em algo que elas não visualizavam ainda. Mas nós temos a mania, o ser humano hoje em dia, povo é povo, né? Tem uma mania de usar a mente para pensar coisa ruim. Então as pessoas pensam assim: nossa, qual é a informação que você recebe? Qual é a informação que você recebe pela mídia, pelo sistema do mundo? A crise existe, tem 1 milhão de gente desempregadas, a coisa vai piorar,
o Brasil vai de mal a pior, o mundo vai isso, aquilo, outro. Então, meu Deus do céu, como é que será a minha vida? Sinceramente, ultimamente eu tenho procurado viver dia após dia, confiando no Senhor. Mesmo porque eu não sei se eu vou viver amanhã, então eu quero aproveitar o dia de hoje e adorar a Deus e curtir a minha vida hoje. O sistema mostra que existe uma crise, mas quando eu creio num Deus que pode, num assopro de trombetas, num grito de várias pessoas, derrubar paredes de 8 a 12 metros de altura, de 4,5 a 6 metros de largura, derrubar do nada. Eu tenho um Deus que pode fazer o que Ele quiser. Ruth confiava mais em Deus do que Noemi. Enquanto Noemi, que dizia-se serva de Deus, reclamava, Ruth dizia o seguinte: eu vou trabalhar. E nessa de trabalhar, Deus mudou a história da vida dela. No Salmo 113, versículo 5, o salmista escreveu: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Versículo 7, ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Para quê? 8, para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Ele dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Ele termina dizendo: aleluia! Meus irmãos, nosso Deus é vivo. Eu tenho perguntado em todos esses domingos aqui, aliás, feito você perguntar para a pessoa que está do seu lado a seguinte frase: você confia mesmo em Deus? Você crê mesmo em Deus? Pergunta para a pessoa do seu lado: meu irmão, você crê mesmo em Deus? Você confia mesmo em Deus? Fala para ele assim: o Deus vivo, o Deus poderoso. Meus irmãos, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez chover maná dos céus, o Deus que fez chover fogo e lambeu, comeu, consumiu todo o holocausto do povo na época de Elias, o Deus que destruiu as muralhas de Jericó num sopro, num grito, o Deus que pode fazer qualquer coisa. Ele, diz a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é o mesmo. Quem precisa mudar somos nós. Nós precisamos mudar a nossa postura, se é que nós realmente confiamos e amamos a Deus. Viver dia após dia, como essas mulheres. Eu confio nesse Deus. Eu já ouvi o que Ele fez. Eu sei o que Ele faz. Eu sei que uma hora ou outra Deus vai mudar a história da minha vida. Terceira lição que eu disse: eles fizeram parte da genealogia de Jesus, da família de Jesus, da ascendência de Jesus. E nós, se crermos mesmo em Jesus, se temos Ele como Senhor e Salvador, nós também podemos fazer parte da descendência de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus era o primogênito, na verdade o unigênito, o único. Mas quando Ele morreu e ressuscitou, Ele se tornou o primogênito. E Paulo descreveu isso aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, ele disse: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, para ter a forma, a imagem de seu Filho, a fim de que ele, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquelas duas mulheres fizeram parte da genealogia de Jesus. Nós também podemos fazer parte da família de Cristo nesta terra. De que forma? Tendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas e confiando nele, vivendo dia após dia na promessa do Senhor. O que eu tenho que fazer? A minha parte. Vou continuar trabalhando, vou continuar orando. A hora que bater a tristeza, como diz a Bíblia, quem está triste, cante, ore, busque. Está triste, cante, ore, busque. Estou fraco, vou procurar me fortalecer. Minha mente está pensando coisa ruim. O que Paulo falou? Pense naquilo que é bom. Mas eu vou continuar crendo num Deus vivo, porque o meu Deus é vivo, caramba. Meu Deus é poderoso. Eu vou continuar crendo nele. A verdade é que nós somos filhos de um Deus vivo. Por último, a quarta lição que eu aprendo com elas: Deus muda a história de quem confia nele. Deus mudou a história de Raabe, de uma prostituta,
para uma mulher de bem casada que teve filhos e esses filhos geraram outros até chegar a Jesus. Ele mudou a história da vida de Ruth, uma mulher que não tinha mais nada na vida. Uma mulher que não tinha mais nada, de repente ela tinha tudo. Alguém a amou, alguém a resgatou. Deus teve misericórdia dela. E Ele também pode mudar a história da nossa vida. Apesar da gente ter errado, apesar das dificuldades que a gente passou, apesar das lutas que a gente enfrenta, e eu vejo hoje quantos crentes amargos a gente tem nas igrejas por aí. Gente amarga, que às vezes está lá assim, saco cheio. Queria mesmo estar no mundo, curtindo a vida. Queria mesmo estar aprontando. Quantos assim hoje em dia a gente vê? Quantas pessoas a gente chega perto de cristãos e fala, está tudo bem? Tá indo, né? Como Deus quer. Graças a Deus faz tempo que eu não ouço essa expressão, mas muitas vezes eu ouvi crentes dizendo assim, como é que você está? Estou empurrando com a barriga. E ainda fica com inveja do milagre que acontece na vida dos outros. Acha que Deus se esqueceu. Meu irmão, Deus não se esqueceu de você. Minha irmã, Deus não se esqueceu de você. Você que está se esquecendo de Deus. O Deus que nós servimos, se você é jovem, se você é adolescente, se você é mais velho, mais novo, você está dizendo o seguinte, talvez eu sou velho, a minha vida está chegando no fim. Não. Como Deus mudou também a história daquela mulher amarga, dando para ela um neto e ela vivendo o resto da vida feliz, Deus também pode mudar a história da sua vida, sim, basta você confiar nele. Deus pode mudar a história da minha vida, da tua vida, da vida de quem quer que Ele seja. Ele é Deus. Ele só precisa encontrar gente que confie nele, que acredite nele, que viva uma vida digna nessa terra. Por isso eu encerro com o livro de Isaías 64:4. Vamos ficar em pé, vamos ler juntos aqui. Isaías 64, versículo 4. Isaías escreveu: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vou ler de novo. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Pergunta para a pessoa do outro lado, você confia no Senhor mesmo, meu irmão? Se Ele falou que sim, diga para Ele, então continue crendo, porque Deus pode mudar a história da sua vida de repente, num momento ou outro. Versículo 5, Isaías escreveu: esse Deus, Ele vem ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está aqui nessa noite. Esse é o Deus que vive para sempre. Esse é o Deus que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto Ele não voltar para buscar a igreja, se Ele encontrar gente que tem uma vida de Raabe, uma vida de Ruth, uma vida de fé, uma vida de confiança, uma vida não de crente, porque crente todo mundo é, eu sempre digo aqui, até o diabo é crente, a Bíblia diz. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus e tem medo. Até o ateu é crente, ele crê que Deus não existe. Então crente tem de monte por aí. Agora o que a gente precisa ser são pessoas que são discípulos de Jesus, que confiam nessa palavra, que pratica, que vive essa palavra. E se Deus encontrar a gente assim, você pode ter certeza absoluta que Ele vai fazer a história dessas pessoas mudarem. Esse Deus está aqui com a gente hoje. Eu encorajo você a fechar os teus olhos e orar e falar com Ele, a se apresentar diante dEle hoje aqui, e a confiar nele de hoje em diante, muito mais até do que você confiou até hoje. Feche os teus olhos por um instante, fale com o Senhor.